Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Alison Pamela Bonilla Vasquez nasceu no dia 7 de novembro de 2001, então temos aqui uma escorpiana. A jovem nasceu em Cartago, que é uma cidade localizada aos pés do vulcão Irazú, na Costa Rica. Ela cresceu em Florencio del Castillo, na companhia da sua mãe, uma mulher chamada Yendre Vasquez, e não há muitas informações sobre o seu pai biológico. Embora vivessem ali uma vida bastante humilde e sem muitos recursos, a sua mãe fez o possível para proporcionar um ambiente acolhedor e cheio de amor. E na verdade os esforços da mãe não foram em vão, tá? Porque a Alison cresceu e se tornou uma jovem muito educada, muito sensível, amigável e muito atenciosa. Ela também era muito apegada à sua mãe e as duas se davam muitíssimo bem. Quando estava com 18 anos, a Alison levava uma vida bastante tranquila e muito simples. Ela frequentava a escola à noite e passava bons momentos com o seu novo namorado, um rapaz chamado Harold Segura. Mas algo estranho aconteceu, tá? No dia 4 de março de 2020, tudo mudou na vida daquela família feliz. A Alison saiu de casa e nunca mais voltou. Tudo aconteceu mais ou menos assim. Depois de sair da escola e se despedir dos seus amigos, a Alison decidiu visitar a sua tia e depois o seu namorado. Porém, ao voltar para casa, no meio do caminho, ela simplesmente desapareceu como um passe de mágica. A última vez que ela foi vista por qualquer pessoa, ela estava perto da ponte onde tinha combinado de se encontrar com a sua mãe. Curiosamente, ela mandou um áudio para o seu namorado, dizendo que dois homens suspeitos andavam a poucos metros atrás dela, e a Alison ficou assustada e acelerou o passo. Ela achava que estava sendo perseguida, mas a verdade é que ela, infelizmente, nunca chegou até a ponte onde encontraria a sua mãe. A senhora Yendre, a mãe da jovem, procurou por ela desesperadamente, mas sem sucesso. A polícia foi envolvida nesse estranho desaparecimento e rapidamente iniciou uma investigação, procurando por pistas e revirando locais próximos. A comunidade toda se uniu para ajudar e objetos estranhos começaram a surgir como um par de óculos deixado no chão. Parecia que alguém estava propositalmente tentando despistar as autoridades. No dia seguinte, portanto dia 5 de março de 2020, um morador local relatou à polícia algo suspeito que havia testemunhado na noite do desaparecimento da garota. Um carro BMW vinho seguindo a jovem antes de parar na frente dela. E o que todos queriam saber era o que poderia ter acontecido naqueles segundos de conversa entre a garota e o misterioso motorista daquela BMW vinho. Conforme o tempo passava, o mistério em torno do desaparecimento da Alison Bonilla só crescia, deixando a todos com inúmeras perguntas sem respostas. As pessoas ficavam se perguntando como uma vida jovem e cheia de promessas poderia se transformar em uma tragédia tão horrível, tão bizarra e tão misteriosa. Era óbvio que a jovem não tinha fugido nem ido embora por conta própria, porque ela nem sequer tinha dinheiro para isso. E como se dava muito bem com a sua mãe, estava feliz com o seu namorado e nunca demonstrou nenhum interesse em ir embora, ninguém achava mesmo que ela tinha partido por conta própria. Não fazia o menor sentido pensar nisso. A busca por justiça, pessoal, e pela verdade continuava a todo vapor, enquanto a memória da Alison permanecia viva na comunidade de Florencio del Castillo. Mas voltando ao departamento de polícia,
Assim que os investigadores ficaram sabendo sobre o tal relato do vizinho falando do carro BMW Vinho que tinha abordado a jovem desaparecida naquela noite, os policiais agiram imediatamente para localizar esse veículo, vasculhando todas as casas próximas à residência da Alison e fazendo todo o possível para encontrar o carro. Mas não foi fácil de encontrar o tal carro não, viu gente? Isso aconteceu somente mais de 20 dias depois, no dia 25 de março de 2020, quando os oficiais finalmente encontraram o carro estacionado na garagem de uma das casas da região. 4 dias depois, em 29 de março de 2020, a equipe de investigação judicial anunciou que havia apreendido o carro para testes de DNA e revelou que uma investigação estava em andamento contra o proprietário do veículo, um homem chamado Nelson Sanches Urenha. O tal homem, que passou a ser investigado pela polícia, tinha acabado de completar 28 anos de idade e era conhecido no bairro por ser extremamente recluso, mal falava com qualquer pessoa e quando abria a boca não era nada amigável, muito pelo contrário, era um ogro. Os moradores diziam que ele vinha de uma família bastante estranha, cheia de mistérios e muito, mas muito discreta. E por isso, muito pouco se sabia sobre ele ou sobre seus familiares. Alguns até especularam que ele tivesse envolvido com gangues regionais e que os seus pais foram grandes nomes da máfia e que estavam escondidos no país. Bom, mas voltando para a nossa investigação, o tempo foi passando e enquanto a polícia continuava a reunir ali evidências para a prisão do Nelson Sanches, que obviamente tinha se tornado publicamente o principal suspeito do desaparecimento da jovem Alison, outro evento significativo ocorreu no dia 4 de abril de 2020. Um funcionário de uma loja da vizinhança encontrou o cartão de identificação da Alison e este foi o segundo objeto pertencente à garota que apareceu misteriosamente. As buscas prosseguiram e o representante da polícia falou com as mídias e revelou que as autoridades acreditavam que estavam mais próximas de descobrir o paradeiro da mulher. Bom, pouco mais de 10 dias depois, no dia 17 de abril de 2020, a polícia confirmou que haviam encontrado pistas significativas relacionadas ao desaparecimento da Alison no carro apreendido. Embora naquela altura não tenham divulgado mais detalhes, 2 semanas depois, no dia 1º de maio de 2020, a Cruz Vermelha da Costa Rica juntou-se aos esforços de buscas pela Alison, mas apesar de mais pessoas se juntarem a equipes de buscas, seu corpo ainda permanecia desaparecido. E eu digo seu corpo porque já acreditava-se que ela não estava mais viva. Nos meses seguintes, a polícia concentrou-se em investigar o principal suspeito e reunir provas suficientes para acusá-lo. Finalmente, 4 meses depois, portanto no dia 2 de setembro de 2020, a Organização de Investigação Judicial ordenou a prisão do Nelson Sanches Urenha, que foi formalmente preso no mesmo dia e não apresentou qualquer resistência. Na tarde do dia seguinte, as autoridades revelaram que haviam encontrado vestígios de sangue no porta-malas do carro apreendido há mais de 5 meses e que esses vestígios coincidiam com amostras de DNA da família da Alison. Então, aquele sangue era dela. Os resultados confirmaram que não havia dúvidas de que o Nelson Sanches tinha atacado a jovem dentro do seu carro. Assim que percebeu que as provas apresentadas pelos investigadores eram irrefutáveis e que não tinha muito o que ele fazer e o cerco estava se fechando completamente, o Nelson Sanches decidiu abrir a boca e pediu para falar com o investigador-chefe deste caso. Ele decidiu confessar o seu crime e esclarecer o que de fato tinha acontecido naquele dia. O Nelson explicou que no dia 4 de março de 2020, ele estava dirigindo tranquilamente o seu carro quando avistou a Alison andando rapidamente pela rua. Ela estava quase correndo porque achou que estava sendo seguida por aqueles 2 homens. O Nelson então parou o seu carro e ofereceu carona para a jovem. E como ela estava assustada
e com medo de estar sendo seguida, ela acabou aceitando a carona. Os investigadores acreditam que a Alison já tinha visto Nelson andando por aí, sabe, gente? Inclusive, uma colega sua de escola contou que a amiga de uma amiga sua estava de paquera com o misterioso Nelson. A mãe da jovem também contou aos oficiais que certa vez o Nelson deu carona para sua filha e suas duas sobrinhas. Ela disse que estava se preparando para ir buscá-las no ponto de ônibus quando um carro BMW parou na porta da sua casa e as suas sobrinhas desceram junto com a sua filha. Naquela altura, as meninas disseram que só aceitaram a carona porque estava frio e chovendo, e durante o trajeto havia um silêncio absoluto no veículo. Ninguém falou com ninguém, eles ficaram totalmente em silêncio e não conversaram. Enfim, os oficiais acreditam que quando o Nelson parou o carro, a Alison deve ter imaginado que entrar no carro de um homem que ela conhecia muito pouco seria menos perigoso do que continuar andando sozinha e ser atacada por outros dois homens que ela não conhecia nem um pouco. Mas como sabemos agora, a jovem estava completamente enganada e ela fez a pior escolha possível. E voltando à confissão do Nelson, ele admitiu que assim que a jovem entrou em seu carro, ele virou em uma rua deserta e atacou e a forçou a entrar no porta-malas do veículo. Ele a levou para uma plantação de café, onde a agrediu, teve relações não consentidas com a vítima e depois a deixou inconsciente. Após completar o ato horrível, ele a levou para um terreno baldio e tirou a sua vida. Na sequência, ele a jogou em uma vala, garantindo assim que ela não fosse encontrada. Após a confissão do Nelson, diversos voluntários se uniram em uma busca intensa e em poucas horas eles encontraram pertences da garota desaparecida e, na sequência, os restos mortais da Alison foram encontrados em um lixão comunitário ali na região. A família da jovem realizou seu funeral no dia 1º de março de 2021. Por outro lado, o Nelson Sanches Urenha foi oficialmente acusado de homicídio no dia 30 de abril de 2021 e o Tribunal Criminal ordenou seu julgamento, prolongando sua detenção pré-julgamento por mais 4 meses para evitar tentativas de fuga. Apesar do progresso significativo no caso, a parte mais desafiadora continuava sendo reunir evidências suficientes para provar que o ato foi premeditado. A senhora Yendre testemunhou no julgamento. Ela contou sobre a carona que o Nelson deu para sua filha e suas sobrinhas, mas neste depoimento ela apresentou uma novidade. Ela contou que alguns dias depois da tal carona, a sua filha Alison recebeu uma mensagem no Facebook na qual o Nelson estava perguntando se ela não gostava dele, se ela não tinha sentido atração por ele. A Alison respondeu que não estava interessada no rapaz porque mal o conhecia e que deveriam permanecer como estavam, apenas amigos no Facebook. O homem concordou com a garota e depois parecia ter desenvolvido uma obsessão por ela. Disse até que estava profundamente apaixonado por ela e com inveja das pessoas com quem ela passava muito tempo. Embora tivesse enviado várias mensagens pelo Facebook chamando ela para sair e tal, sabe? Ela sempre dava uma desculpa e acabava não saindo com ele. Tanto os familiares quanto os investigadores acreditavam que, na verdade, o Nelson estava seguindo a jovem já fazia vários dias, antes que tivesse a oportunidade de finalmente atacá-la. Mas, surpreendentemente, durante o julgamento, o réu mudou completamente a sua versão dos eventos, alegando inocência e afirmando que suas declarações anteriores foram feitas sob pressão policial e mediante a tortura. No entanto, não havia como voltar atrás, o corpo foi encontrado onde ele indicou inicialmente e as evidências de DNA no carro o implicaram diretamente, não tinha como fugir. Então, na manhã do dia 18 de agosto de 2021, Nelson Sanches Urenha foi oficialmente condenado a 18 anos de prisão por homicídio simples. Ele foi absolvido da acusação de abuso íntimo devido ao estado em que o corpo da Alison foi encontrado, tornando impossível provar que realmente ocorreu ali o abuso. Isso aconteceu porque ele mudou a sua declaração, e lembra que eu acabei de dizer para vocês que ele disse que era totalmente inocente? Então, conseguiram provar que ele tirou a vida dela, mas não conseguiram provar que ele
teve relações não consentidas com a jovem. A promotoria, em tese, deveria apresentar as evidências de que o abuso aconteceu, e como isso era impossível por conta do estado em que o corpo foi encontrado, o juiz absolveu o réu da acusação de abuso íntimo e não tinha mais nada que pudesse ser feito. Como já é de se esperar, a família ficou insatisfeita com a sentença, pedindo os 35 anos de prisão, como é costume em casos assim no país. No final das contas, a sentença foi posteriormente anulada pela Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça e o caso foi reaberto para determinar se o crime envolvia premeditação ou não. A promotoria precisava apresentar provas de que o homem estava seguindo a mulher e que ele já tinha a intenção de tirar a vida dela. Eu, sinceramente, acho tudo isso muito esquisito porque, afinal de contas, independente se ele tinha a intenção ou não, a partir do momento em que ele tirou a vida dela, ele teve a intenção. Então eu acho que não importa muito se a intenção dele existia antes de ela entrar no carro ou se surgiu a partir do momento em que ela entrou no carro ou mesmo no momento em que ele a agrediu e tudo mais. E por falar nisso, pessoal, tem também outra questão. Primeiro, ele a agrediu e só depois tirou a vida dela. Ele poderia ter se arrependido e deixado ela onde estava, mas não. Ele tirou a vida dela depois da agressão, o que me faz pensar que ele teve a intenção, que ele queria fazer o que fez e que estava satisfeito com tudo o que fez. Mas enfim, tem coisas do processo penal que eu nunca vou entender ou aceitar muito bem, e de qualquer forma, em novembro de 2021, o Tribunal de Apelações rejeitou as reivindicações da família e manteve a sentença original de 18 anos de prisão. Até o momento, o caso permanece em aberto e a família da Alison está pressionando para que o crime seja reclassificado como homicídio qualificado, para que assim possa existir uma revisão da sentença. A Yendre, gente, mãe da Alison, teve que lidar também com o cyberbullying. Diversas pessoas encontraram o seu perfil no Facebook e a culparam pela morte da sua filha, alegando que ela era culpada porque permitiu que a filha caminhasse sozinha à noite. Para piorar tudo isso, outras pessoas igualmente maldosas e sem escrúpulos culparam a Alison por sua própria morte, alegando que ela não deveria ter rejeitado o rapaz, e outros disseram até que ela era culpada porque aceitou a carona e não quis dar uns beijos no homem, como se as mulheres fossem obrigadas a sair ficando com qualquer um a qualquer momento só para pagar uma carona, né, digamos assim. E para mim isso é muito bizarro, mas enfim, né, gente, tem coisas que eu nunca vou entender mesmo. O namorado da Alison, ele deu várias entrevistas expressando sua revolta pelo que aconteceu, e embora a investigação tenha sido tecnicamente encerrada, várias perguntas permanecem, né? O advogado da família apontou que é bastante estranho a conclusão de que o Nelson Sanches tenha movido o corpo da Alison para o fundo de um aterro sem ajuda de ninguém. Há também o mistério de quem eram os homens que estavam perseguindo a Alison no dia do seu desaparecimento, levando-a a entrar no carro do Nelson. Teriam esses dois homens algo a ver com o plano hediondo do Nelson? E se não, por que eles estavam seguindo ela? Muitos se perguntam se ele não contratou dois rapazes para deixar a menina assustada e fazer com que ela entrasse no carro, aceitasse a sua carona, mas nada disso foi confirmado, né, pessoal? E pelo que eu tô vendo nas investigações, talvez nunca seja confirmada essa tese, porque o caso já foi meio que encerrado, né? A única coisa que ainda está em andamento são as apelações da família. Mas enfim, o que vocês pensam sobre tudo isso? Deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou desse caso. E muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.